Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Bom dia, estamos iniciando pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalub. E vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. União planeja utilizar a área da Ecovias como pátio. Na Folha de São Paulo, políticos ficam de fora de primeira denúncia da máfia do ISS. No Estadão, Polícia Federal apura como Pisolato financiou fuga para a Itália. No Santa Portal, Brasília, senadores defendem endurecimento de punição para casos de racismo. No site do Boc News, Copa 2014, FIFA pede para governo garantir o direito do público ver os jogos da Copa. No G1 Santos e região, Juquiá e Miracatu decretam estado de emergência. E no portal da UOL, políticos ficarão de fora da primeira denúncia contra a máfia do ISS em São Paulo. Chico. Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e uma audiência pública marcada para hoje, às 5 horas da tarde, na Arena Santos, na Vila Matias, vai debater novamente o túnel Santos-Guarujá, o túnel sob o estuário, que tanta polêmica vem despertando em função de desapropriações necessárias para que a obra seja realizada no bairro do Macuco. Surge agora uma alteração no viário, a proposta do viário, no sentido de facilitar o acesso dos veículos da Avenida Washington Luiz para a Avenida Rodrigues Alves, no sentido do túnel, mas que vai implicar em novas desapropriações no bairro da Encruzilhada. No programa de hoje, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa vai falar sobre esse tema, entre outros temas importantes, como, por exemplo, o dissídio do funcionalismo público municipal e também de obras que vêm sendo desenvolvidas no município, como a reforma do Hospital dos Estibadores, o programa Santos Novos Tempos, entre outras realizações. Mas o debate em torno de todas essas questões, entre outras relevantes, vocês acompanham assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa terça-feira é de sol com aumento de nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia e à noite. A temperatura varia entre 21 e 28 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. E as estradas? Trânsito bastante complicado no sistema Anchieta Imigrantes. A subida da serra pela Anchieta tem 10 quilômetros de lentidão. E a descida está com tráfego congestionado desde o quilômetro 39 ao 55. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega tem tráfego normal. Já a Cônego Domênico Rangoni, assim como a entrada de Santos, estão complicadas por conta do excesso de caminhões. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera varia entre 20 a 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta vamos entrevistar o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Voltamos já. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O
Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 18 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalub. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Moradores do Macuco, em Santos, não se conformam com as desapropriações previstas para a construção do túnel entre Santos e Guarujá. Um abaixo-assinado é um dos últimos esforços para tentar reverter o processo que está sendo discutido em audiências públicas. O pai de Dona Luzia começou a construir este conjunto de casas na década de 30. Além dela e da irmã, outras 3 famílias moram aqui. Mudar não é uma opção para a aposentada que nasceu e cresceu no Macuco. Meus irmãos moram aqui desde que nasceram. Agora você imagina a gente ter que perder, né? A irmã mais velha, Dona Lucinda, também não esperava passar por isso nesta fase da vida. Com 76 eu já pouco acho que resta de vida para mim, não sei. Só Deus é quem sabe, né? Mas eu quero estar no meu canto, com a minha família. Para quase todos os moradores, a opinião é a mesma. Porque eu já estou há 60 e tantos anos, 69 anos, tenho 2 casas aqui, no nome. A nossa família tem 4 casas juntos e todos nós temos a documentação todinha, tudo acertado. Valor de mercado do Macuco e valor de mercado de outros bairros é bem diferente. E com que, se porventura alguém vender aqui, vai conseguir comprar onde? São pessoas que são de 50, 60, 70, até 90 anos. Como que essa pessoa vai recomeçar a vida em outra cidade, em outro lugar? O túnel vai ligar as cidades de Santos e Guarujá. O prazo para início da construção é julho deste ano. No projeto atual, 174 moradias devem ser desapropriadas aqui no bairro do Macuco. Para tentar evitar este impacto, um abaixo-assinado para o novo traçado em Santos está sendo feito. Existem diversos estudos da DERSA em que tem 7 traçados do túnel. Mas existem também mudanças da alça de acesso que podem desafogar na perimetral e não vai impactar ninguém, não vai desapropriar ninguém, apenas empresas. Mas eles não querem mexer com a empresa, só com os moradores. No próximo dia 18, uma audiência pública vai decretar a decisão final. E por aqui a preocupação é grande. Das diversas reuniões que nós tivemos com a Prefeitura e a DERSA, nos foi passada a última, que não haveria possibilidade nenhuma de alteração de traçado. Que tudo que tivesse que fazer já foi feito. De formas que nós nos sentimos indignados, onde o presidente da DERSA nos reportou que nem a audiência pública serve para nada, porque aquilo é apenas um teatro. Aí está a reportagem do Caderno Regional a respeito do túnel e da preocupação dos moradores do bairro do Macuco com as desapropriações previstas pela DERSA, no projeto da DERSA, nesse novo traçado. Nesse sentido, haverá hoje à tarde, às 5 da tarde, exatamente na Arena Santos, ali na Vila Matias, uma nova audiência pública em torno do estudo de impacto ambiental e o relatório também de impacto ambiental na tarde de hoje, em discussão, portanto, o túnel sob o estuário Santos-Guarujá. Prefeito, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez. Qual é a sua expectativa, prefeito, para essa audiência pública de hoje à tarde? Será que chegaremos a um denominador comum? Bom dia, Chico, Chalub, Paula, os telespectadores que nos acompanham. Essa obra é uma obra aguardada há 70 anos pela população santista, da Baixada Santista, de Santos, do Brasil, eu diria, Foram inúmeros projetos, inúmeras ações e hoje nós estamos, nunca estivemos tão próximos de viabilizar essa obra. Existe um edital, uma licitação já publicada, de pré-qualificação das empresas para que elas possam se inscrever e se habilitar a realizar essa obra. Existem recursos garantidos do governo do estado, recursos de organismos internacionais como o Banco Mundial,
para que essa obra possa ser executada. E nós agora estamos numa fase extremamente importante, que é a discussão desse detalhamento do projeto, né? A Dersa havia apresentado outras propostas, inicialmente, propostas que impactavam em um maior número de desapropriações. A Prefeitura estabeleceu esse diálogo com a Dersa no sentido de minimizar as desapropriações, de minimizar o impacto social dessa obra, não só pela redução do número de imóveis afetados. Isso foi feito, né? A expectativa no projeto atual é de atingir algo em torno de 150 famílias. No original eram mais de 300, depois 250 e agora 150. E o mais importante, que foi um avanço significativo nessa negociação com a Dersa, é que o governo do estado se dispôs a incluir no projeto do túnel recursos para um projeto habitacional no próprio bairro do Macuco. Ou seja, as famílias eventualmente afetadas pela desapropriação terão a alternativa de optar em ficar no próprio bairro, com unidades que serão construídas pelo governo do estado em área do próprio governo. Isso vai ser importante porque existe, a gente sabe da preocupação que as famílias têm, que é uma preocupação legítima, são vínculos construídos no decorrer dos anos, famílias que vivem lá, como nós vimos na reportagem, há 30, 40, 50 anos, até mais em alguns casos, e são famílias que não querem perder esse vínculo com o próprio bairro. Então a alternativa encontrada para que isso não aconteça é justamente esse projeto habitacional no próprio bairro do Macuco. As famílias não vão precisar se deslocar. Evidentemente que quem fizer a opção por sair do bairro e quiser receber a indenização também terá essa alternativa. E basicamente, Chico, fazer uma obra, muitas vezes a posição mais confortável para o gestor público é não fazer essas grandes obras, porque se a gente não faz essas grandes obras, não tem conflito, não tem problema, não afeta o interesse e os direitos de ninguém. E as obras, e qual que é a penalidade? É a maior possível, porque a sociedade fica sem os benefícios de uma obra como essa. Então nós estamos procurando conduzir esse processo com todo equilíbrio, com toda a responsabilidade, discutindo. Eu recebi dezenas de vezes a comissão de moradores do Macuco, a prefeitura tem feito diálogo, temos chamado a Dersa para estreitar esse diálogo da Dersa, porque a Dersa está fazendo o projeto, a Dersa será responsável pela obra, então essa discussão é importante, mas também é inevitável esclarecer a população que nós vemos numa ilha, são 39 quilômetros quadrados, e para realizar essas obras de grande complexidade, de grande impacto, não há como fazê-las sem alterar o espaço físico da cidade. E é importante que a sociedade avalie o custo-benefício, se vale a pena fazer uma obra dessa, se os benefícios são maiores que os transtornos. Eu não tenho dúvida, porque no caso do túnel, que é uma obra aguardada por tantos anos pela população, os benefícios gerados serão muito maiores do que os eventuais transtornos, inclusive para a comunidade do bairro do Macuco, porque no processo de construção do túnel, nós estamos negociando, exigindo da Dersa que possa fazer melhorias significativas no próprio bairro, melhorando as condições do bairro do Macuco, atendendo reivindicações antigas da comunidade que são extremamente importantes. Muito bem. Roberto Chalub, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia prefeito, bom dia Chico, Paula. Bem, eu creio que aí dois aspectos importantes aí devem ser colocados assim, em termos de preocupação. Eu acho que a reivindicação dos moradores do Macuco é extremamente relevante, até porque a gente nota que são pessoas que já vivem lá há muitos anos e muitas pessoas já com idade avançada. E é difícil a gente realmente negociar uma saída da pessoa que já está habituada com a sua casa, com seus costumes, no seu ambiente. Então, por mais que se ofereça aí, às vezes, uma contrapartida igual a que se tem, nunca vai ser a mesma coisa, porque gera um transtorno, isso vai ser inevitável realmente. E, invariavelmente, a preocupação também das moradores, que até é justa, prefeito, é que realmente, às vezes, os valores que são pagos a fim de indenização, somente no mercado aquecido que nós estamos vivendo aqui em Santos, né, onde o metro quadrado evoluiu o custo de uma forma excepcional, às vezes eles não vão poder ter essa oferta de adquirir um imóvel nas mesmas condições. Mesmo a oferta de ter um conjunto habitacional aí, dos modos que se pretende, quer dizer, não foi apresentado também pela Dersa o modelo desse imóvel, mas
considerando o metro quadrado aqui de Santos, dificilmente, talvez, alguns moradores vão ter o mesmo espaço físico. Esse é um problema relevante. E outra coisa que não ficou muito claro nesse projeto, que eu acho que é uma oportunidade do senhor poder esclarecer, é a questão dos caminhões. No primeiro momento, a ideia que se tinha é que o túnel também serviria como um apoio para o desenvolvimento do porto, até porque existe a margem do Guarujá, que estão até denominando do Porto do Guarujá, também está em expansão, está gerando um tráfego maior aí nas vias Piaçaguera, na Cônego Domênico, a gente está sentindo isso, e que no segundo momento diz que não, aí não vai ter os caminhões, serão apenas para... Como é que ficou essa questão dos caminhões? Porque na medida que se traz caminhões também, já houve também colocado que os caminhões que frequentam a avenida portuária vão poder ter acesso a esse túnel, e você atrai mais caminhões para a cidade e isso vai gerar um impacto. Então, nesses dois quesitos, primeiro a questão da indenização. Como é que vai ser feito esse cálculo indenizatório? O valor do metro quadrado que será pago para esses moradores e o segundo aspecto dos caminhões, que vai gerar um impacto. Olha, com relação à indenização, Chalubilo, realmente é uma preocupação nossa que essas famílias elas possam ter condições de moradia dignas, possam continuar a habitar o mesmo bairro, no caso o Macuco, não tenham nenhum tipo de prejuízo, além de, evidentemente, o desconforto de sair do local que elas estão e ir para um outro local próximo, no caso o conjunto. Então, o que ficou idealizado e a proposta da Prefeitura é que a Dersa possa construir unidades habitacionais e, quando houver o interesse das famílias, fazer essa troca, ou seja, a família ela acaba permutando o imóvel onde reside com um outro imóvel no mesmo bairro construído pelo governo do estado. Então, nesse caso, o valor da indenização ele não é pago à família e o que é feito é o quê? A permuta do imóvel. O imóvel é destinado para a família. Quando não há o interesse da família em continuar no bairro, uma segunda opção, o que é feito? Hoje a indenização do imóvel, em qualquer desapropriação, e a Prefeitura constantemente tem que fazer desapropriações para realizar suas obras que são importantes para a cidade, como Santos Novos Tempos, que tem necessidade de desapropriação, como será o teleférico, como é o VLT, são obras indispensáveis e que, naturalmente, infelizmente, precisam de desapropriações para que elas possam ser feitas. Isso hoje, a lei exige que o poder público ele pague o valor. Antigamente as pessoas ficam com isso na cabeça, porque até bem pouco tempo, qual era o valor praticado? Era o valor venal, aquele valor do imposto. Então a pessoa fala, com o valor que eu recebo do imposto eu não vou conseguir comprar absolutamente nada. E hoje existem critérios claros, por exemplo, a metodologia comparativa. Você tem que fazer um laudo do valor do imóvel e um dos pontos que a lei exige é que seja feita uma pesquisa de mercado no valor de metro quadrado comercializado nos últimos 12 meses na região. Ou seja, os valores que foram praticados pelo mercado devem ser considerados no valor que será pago ao proprietário. Ou seja, então é o valor atual. E lembrando que quem vai fazer essa opção é quem não fará a primeira, que é de receber o imóvel do Estado e ficar no mesmo local. Nós estamos trabalhando para que as famílias tenham todas as garantias, que o processo seja transparente, que o processo seja justo. E trabalhando nesse afinamento do projeto, nesse detalhamento, para que o impacto seja ainda mais reduzido. Na hora do projeto executivo, desse detalhamento, nós temos ainda a expectativa de que algumas reduções aí de desapropriação ainda possam ser feitas. Antes de eu responder a outra parte da pergunta sobre caminhões, prefeito, só para poder ilustrar bem a questão, essa primeira questão colocada pelo Humberto, é a questão do conjunto habitacional a ser construído pela Dersa. Será um edifício? Serão casas? Enfim, há alguma coisa já prevista em andamento? Porque os moradores, veja, na maioria moram em casas, em residências, né? De repente, num conjunto habitacional completo, talvez haja uma dificuldade. Então, isso pode ser, na medida que o projeto for detalhado e se tiver um número preciso de desapropriações que serão necessárias para a execução do projeto, o compromisso da Dersa é discutir esse projeto habitacional. O Estado tem uma área no próprio Macuco de mais de 20 mil metros quadrados. Uma área onde há um espaço considerável para a construção de unidades de apartamento ou vilas, enfim, aquilo que for
é decidido. O importante é que há a predisposição do governo do estado de fazer os investimentos que são necessários para essa obra habitacional dentro do projeto do túnel. E o mais importante é que esse projeto será discutido com a comunidade que será impactada, até para seja feita a análise daqueles que desejam permanecer no bairro, daqueles que querem ficar, porque nós temos que fazer a avaliação do todo, né, de todos que serão impactados. E a Dersa, que será responsável tanto pela desapropriação, quanto pelo projeto, quanto pelos investimentos. Com relação aos caminhões, Chalub, é importante colocar, o governo do estado é o responsável pelo empreendimento, é quem está fazendo a obra. A obra vai contemplar todo tipo de veículos leves, pesados, até no futuro a passagem do VLT, a obra está sendo projetada para todo tipo de veículo, né? Então, a parte de infraestrutura, do investimento da obra é uma responsabilidade do governo do estado. A questão do trânsito, do tráfego de veículos, da delimitação do veículo que pode ou não pode trafegar no túnel, não é competência do governo do estado, é competência do município de Santos, da prefeitura de Santos. E não há dúvida que nesse momento nós temos uma série de obras em perspectiva que nós esperamos que sejam realizadas, um mergulhão, uma outra ligação seca entre Santos, Alemoa, com a área continental, que é muito importante. Nós temos expectativa dessas grandes obras. A resposta hoje, a obra ficando pronta hoje, nas condições atuais, e sem essas grandes obras que estão sendo pensadas, idealizadas, é que não há caminhão no túnel. Então só veículos de passeio, bicicletas, enfim, só... Veículos leves, evidentemente. Eventualmente o VLT como uma alternativa, como uma possibilidade. Hoje não há possibilidade para isso. Prefeito, ainda nessa questão do túnel, surgiu a informação recente de que desapropriações também ocorrerão no bairro da Encruzilhada, no sentido de facilitar o acesso de veículos, quando do túnel, evidentemente, da Washington Luiz para a Avenida Rodrigues Alves. Esse estudo já identificou quantas desapropriações serão necessárias na Encruzilhada? Olha, esse estudo está sendo detalhado, Chico. Na verdade, essa previsão dessa abertura do viário na cidade, nesse trecho, é uma previsão que vem de 1994, né? A lei viária do município já tinha essa previsão e, portanto, a partir de 94, as pessoas que adquiriram imóvel, comercializaram imóveis nessa rua, já tinham essa informação, né, da necessidade. É a Rua São Vicente de Paulo. É a Rua São Vicente de Paulo, que é uma ligação importante, até diria que ela é importante, essa abertura, Chico, independentemente da obra do túnel, né? Para que a gente possa melhorar a fluidez do trânsito nessa região e, consequentemente, em toda a cidade. O que está sendo discutido é a inclusão dessa abertura dentro do projeto do túnel, porque, evidentemente, o tráfego de veículos no túnel será um tráfego considerável e é muito importante que a gente possa fazer intervenções no viário de toda a cidade, né, para minimizar os impactos, para que a cidade tenha a infraestrutura necessária para absorver esse tráfego. Isso está sendo feito, nós temos estudos que foram contratados, né? Fizemos simulação de tráfego em várias vias de Santos e todas as obras que sejam necessárias em decorrência do túnel, elas serão colocadas no projeto do túnel. Então, independente de serem feitas no local. Por exemplo, dessas desapropriações, não se sabe quantas são as desapropriações? As desapropriações que serão planejadas, são um pouco mais de 20 desapropriações, elas estarão dentro do custo do projeto do túnel. Assim como todas as obras viárias necessárias para a cidade. Ou seja, será um momento também que a cidade terá aí uma oportunidade da cidade de melhorar o viário da nossa cidade. Não só com a abertura, mas tem outras obras que estão sendo planejadas, principalmente ali no entroncamento da Glicério com o Washington Luiz, que é um local delicado em função da passagem do VLT também naquele local. Então nós temos perspectiva de obras que estão sendo negociadas e incluídas dentro do projeto do túnel, que vai ser muito importante para a cidade. Muito bem. Prefeito, peço sua licença e no próximo bloco vamos continuar falando sobre mobilidade urbana e vamos falar sobre o VLT. Voltamos já. Natação. Musculação. Basquete. Hidroginástica. Karatê.
Futebol de salão. Poliesportivo Unisanta. Formando campeões. Matricule-se já. Telefone 3202-7126. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí, Carnaval 2014. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 18 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista e diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Humberto Chalub. Prefeito, falando ainda em mobilidade urbana, e a questão do VLT? Diante da paralisação que a obra sofreu, em função de toda a questão judicial envolvida, os prazos vão ser mantidos ou não? Vai atrasar um pouco? Enfim, quando é que a primeira fase do VLT estará em pleno funcionamento? Olha, importante destacar, Chico, nós estamos fazendo, em parceria com a MTU, um grande esforço para que essa obra possa ser agilizada, né? Nós tivemos aí essa interrupção, é importante colocar essa demanda judicial, ela foi solucionada, existe uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que atestou a legalidade de todo o processo de condução da obra. Isso é o mais importante, além de garantir a continuidade, interromper a paralisação, que foi um ganho muito importante para a cidade e para os cidadãos santistas, atestou a legalidade da condução do projeto do VLT, o que é muito importante e aponta que o caminho que estava sendo seguido era o caminho correto. Esse é o primeiro ponto. Em relação à obra em si, evidentemente que foram alguns dias de paralisação, não só os dias da liminar, mas também os dias que foram contabilizados na negociação. Se procurou estabelecer uma negociação que durou 90 dias e depois essa demanda judicial, onde foram aí perdidos mais 20 dias. São 110 dias, então, sem intervenções nesse trecho. Agora a MTU, que é a empresa responsável, ela está trabalhando com a contratação de profissionais, são 250 funcionários contratados para recuperar esse tempo. Nossa expectativa é que até o final do ano essa primeira fase ela seja concluída, e é importante colocar que nessa primeira fase a previsão é que o VLT possa rodar para testes, né? E para a população a previsão é o ano de 2015, né? Para que ele possa rodar... No início de 2015. No início de 2015, rodar para a população. Acredito que seja possível, sim, cumprir esse cronograma até o final do ano para rodar os primeiros trens aí para testes. Bem. E em relação à questão da segunda etapa, que ainda não ficou muito definido o trajeto da segunda etapa, já se estabeleceu que realmente o VLT que termina aqui na Conselheiro, né, perto ali da Campos Melo, não é isso? E ele vai subir para o centro pela Campos Melo, é isso? Nós estamos discutindo as alternativas junto com a MTU, com as equipes técnicas. A alternativa que está em discussão é justamente a utilização da Campos Melo, por conta da revitalização dessa região da Campos Melo, e especialmente do mercado municipal, que é o foco, né? É que levar o VLT até a porta do mercado municipal. Depois disso, a utilização da João Pessoa como alternativa até o Valongo, voltando ali pela São Bento, fazendo a volta pela São Bento e depois pegando passando pela rodoviária e pegando a Amador Bueno na volta. Então a gente está fazendo essa discussão e depois a utilização aí ou da Conselheiro ou da própria Constituição como uma alternativa para o VLT. São algumas alternativas que estão sendo pensadas e realizadas. Estamos fazendo essa discussão, ainda não está fechado, mas a ideia é que a gente possa utilizar no mundo inteiro onde o VLT foi implementado, ele contribuiu para a revitalização das regiões do entorno. E nós temos a necessidade de revitalizar toda a região do mercado, a Vila Nova, o Paquetá, e o VLT tende a ser o indutor dessa requalificação
e do desenvolvimento da região central. E especialmente na área da rodoviária, Chalub, a ideia é que o VLT, nós possamos ter um terminal ali intermodal, ou seja, com os ônibus municipais, os ônibus intermunicipais, os ônibus rodoviários, o teleférico, né, um terminal de uma estação de teleférico que será a primeira ali no Valongo, e justamente o VLT, além da estação de bicicletas, ou seja, todos os modais da cidade estarão integrados nessa estação ali na rodoviária do município, que vai ser muito importante para facilitar. Mas isso vai implicar também numa reforma da rodoviária, né? Com certeza, com certeza. A nossa rodoviária também já está precisando de uma reforma há muito tempo. Precisa, exatamente. Aliás, parece que já tem um projeto que inclui ali o prédio da antiga CPFL, que era ocupado, não é? Então, o prédio da CPFL o município já adquiriu, pertence agora ao município. A CPFL está num prazo de desocupação, até o final do ano o município vai ocupar esse espaço. Vai ser uma medida de gestão muito importante, porque nós conseguimos estabelecer uma negociação com a CPFL para pagar esse imóvel em 3 anos, ou seja, nós vamos transferir hoje unidades, especialmente da área de educação, que são as maiores locações pagas pelo município, para esse espaço do prédio da CPFL, e com o dinheiro economizado na locação desses imóveis, nós vamos pagar parte das parcelas de aquisição definitiva desse imóvel na Praça dos Andradas, número 33. Então, aquela região vai passar por uma transformação ali, rodoviária, Praça dos Andradas de forma geral, e o VLT também vai nos ajudar, Chico, na própria reforma. Nós vamos incluir alguns pontos da reforma da rodoviária dentro do projeto do VLT, né? E dentro também do projeto do teleférico, para que a população possa ter ali um espaço onde vai utilizar todo o sistema de transporte público da cidade de Santos. Agora, vai ser uma revolução em termos de mobilidade urbana. Prefeito, só para ficar claro, então, na segunda fase, o VLT vai até a Igreja do Valongo, vai até a unidade da Petrobras. Próximo da Petrobras. Próximo da Petrobras. Próximo da Petrobras. Até para facilitar o acesso dos trabalhadores. Exatamente, enfim, exatamente. Para facilitar o acesso, a torre da Petrobras será entregue agora no próximo mês de julho, agora dia 27 de julho. Os 2 mil funcionários devem iniciar suas atividades no mês de outubro, ou seja, já passa a funcionar. Vamos inaugurar o Museu Pelé, estamos trabalhando fortemente para isso. Antes da Copa, né? Estamos trabalhando para isso, então aquela região vai ter um movimento e é muito importante que a gente possa levar o VLT. Aquelas áreas dos armazéns, antigos armazéns da Codesp, já foram repassados ao município. Há uma autorização de uso, pelo menos, né? Por que eles permanecem no estado que eles estão? Porque ali é uma área extremamente degradada. Não seria mais conveniente ali já fazer a demolição daquela área toda? Então, na verdade, os armazéns de João do Valongo, eles não têm o repasse ao município. O que existe é um termo assinado com o município para que o município, junto com a autoridade portuária, possa desenvolver o processo de revitalização. E para que esse processo possa se consolidar, existe a necessidade da obra do mergulhão, que é indispensável. Sem o mergulhão, esse processo fica comprometido. E essa é uma obra que está sob a responsabilidade do governo federal. Está numa fase de projeto executivo, tão logo ela seja executada, nós teremos a possibilidade de desenvolver os projetos de revitalização. Tem um grupo técnico formado pela Secretaria de Portos, com técnicos da Prefeitura. Essas discussões estão sendo feitas, mas toda a parte de licitação, as eventuais concessões, elas estão sob a responsabilidade do governo federal. Prefeito, ainda sobre o VLT, a segunda fase, depois na volta, Amador Bueno, aí Constituição, o Conselheiro Nébias, e vem até a praia. Conclui aonde a segunda fase? Olha, ela, vindo pela Conselheiro, justamente na parte onde se encerra hoje, né? Na segunda fase, vem até aqui na a Conselheiro com a Francisco Glicério. Vem até aqui. Depois, aí vem a terceira fase. Aí é uma terceira fase. Essa primeira fase vem da Ponte dos Barreiros São Vicente, Barreiros até aqui, a Conselheiro. Até Conselheiro com a Glicério. Segunda fase é ligação com a região central. E depois nós temos aí a terceira fase, que praia, Ponta da Praia, região portuária. Que pode se integrar ao túnel, ao projeto do túnel sentido Guarujá. O projeto do túnel Santos Guarujá. Tá certo. Prefeito, agora um outro tema importante que está aí na pauta do dia a dia, enfim, a questão política também, é o dissídio relativo ao funcionalismo municipal. Funcionalismo que é uma proposta da Prefeitura de 7,5% de reajuste para os funcionários já a partir de fevereiro, além de benefícios sociais. Essa proposta foi aceita por um dos sindicatos, o Sindeste, mas não foi aceita pelo outro sindicato, o Sindserv.
e a Prefeitura continua negociando com esse sindicato. Há possibilidade, prefeito, da proposta do município ser melhorada ou a Prefeitura chegou no limite e pode encaminhar o projeto à Câmara para que a Câmara, enfim, vote a matéria? Olha, Chico, nós fizemos todo um esforço de gestão, né, com muito planejamento desde o ano passado para oferecer o melhor reajuste possível ao funcionalismo público de Santos, que merece essa valorização. Então, ajustes importantes, economias que foram feitas no ano passado, inclusive com a redução das contratações emergenciais, via Lei 650, uma série de medidas adotadas pela Prefeitura visando criar as condições necessárias para oferecer esse reajuste em 2014. Isso foi feito e qual foi o resultado? No ano passado, né, nesse ano, nós tivemos uma inflação no período INPC, por exemplo, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, na ordem de 5,26%. Nós tivemos 5,5%, o IPCA 5,5%. Nós tivemos um aumento destinado aos aposentados na ordem de 5,7%. Nós tivemos um aumento do salário mínimo na ordem de 6,7%. E a Prefeitura de Santos ofereceu o reajuste ao servidor público na ordem de 7,5%, né? Que acaba estabelecendo um ganho real, um aumento real para o servidor público. É o maior aumento oferecido nos últimos anos, né, no período recente, que demonstra esse esforço da Prefeitura, além do reajuste de 7,5%, o aumento da cesta básica em 39,7%, reajuste de 40%, que também é o maior reajuste da história ao servidor público municipal de Santos, e fizemos tudo que estava dentro dos limites da Prefeitura e dentro da responsabilidade que o gestor público deve ter. Nós temos o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 51,3%, a Prefeitura está em 50,6%, ou seja, beirando esse limite prudencial que impõe restrições, penalidades ao município e principalmente ao cidadão. Então nós chegamos ao nosso limite, um dos sindicatos aprovou a proposta da Prefeitura e para que o servidor público não seja prejudicado e a data base seja respeitada, que é fevereiro, nós encaminhamos ontem o projeto de lei à Câmara Municipal de Santos para que possa apreciar essas medidas que estão sendo adotadas. É importante frisar que os secretários municipais, vice-prefeito e prefeitos também estão fora desse aumento, ou seja, o aumento é destinado aos servidores públicos estatutários do município. Muito bem, então a Câmara Municipal de Santos já recebeu o projeto e vai agora examiná-lo. Humberto Chalup. Essa questão do aumento do funcionalismo, toda vez que se entra em discussão, é aquela história do bolo, que tem o mesmo tamanho, por causa da lei da responsabilidade fiscal. Sim. Só que a partir de um determinado momento aparece mais gente para comer o bolo. Aí você fica com dificuldade, essa é uma questão antiga na cidade, né, prefeito? Que, de certa forma, indiretamente, a Prefeitura arca com alguns custos, e aí a gente pode falar das empresas que são hoje mantidas pela municipalidade, que é o caso da Prodesan, que é o caso da Coab, né? A própria CT, a gente teve essa semana os editais que foram publicados com um número de assessores muito grande, né? A gente tem isso também na Coab. Como é que se faz para resolver isso? Quer dizer, de certa forma, o servidor que atua dentro da administração direta, ele sofre com isso, porque, de certa forma, a lei também impede que haja um aumento, porque se supera aí essa questão do índice de responsabilidade fiscal. Por outro lado, a gente vê também que empresas municipais, de certa forma, exageram um pouco, né, vamos dizer assim, na contratação de assessores, quer dizer, é uma via indireta também de se manter novas funções, novos cargos. Como é que se administra isso? É interessante ainda para a municipalidade manter empresas dessa natureza? Ou seria o caso agora de se pensar numa forma de se modificar essa relação, até por força que agora já a lei das organizações sociais que foi instituída, né? Alguns setores da administração já têm sido modificados, né? Repassados para terceiros. Como é que fica essa situação? Porque sempre que chega na discussão do aumento do funcionalismo é aquela coisa, eu não posso aumentar porque o bolo é o mesmo. Só que, por outro lado, também aumenta o número de pessoas para comer esse bolo, né? Que aí fica mais difícil também dar o aumento. Prefeito, mas o senhor responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foco. A
Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 18 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista, professor Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Unisanta, que deixou o prefeito no bloco anterior uma pergunta relativa às empresas municipais. Como é que se administra o impacto das empresas municipais, enfim, nas contas da prefeitura, principalmente nessa época de dissídio? Olha, Chalub, uma colocação muito importante que diz respeito as contratações que são feitas de forma direta pelo gestor público, né, com a discricionariedade, sob o desejo do administrador. Esses cargos são os cargos em comissão, né, no caso dessas empresas também os cargos em comissão, e as contratações diretas, via Lei 650. Né. Essas contratações são decisões diretas do gestor público. E a grande reivindicação dos próprios servidores é que esse volume de contratações impacta na folha e acaba impedindo a prefeitura de oferecer condições melhores de reajuste. O que tem que ser feito? A resposta é objetiva e clara. Temos que reduzir o número dessas contratações, né? Contratações diretas, e priorizar o servidor público estatutário, o servidor de carreira. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos 1.200 pessoas contratadas através de Lei 650, contratação direta. Não eram servidores, não são servidores concursados. Hoje, a prefeitura saiu de 1.200 para 700. É o mesmo número de 20 anos atrás, né? É um patamar extremamente reduzido. E fizemos o quê? Concurso público, que está em andamento. 426 vagas que foram abertas, provas serão feitas no mês de março. Para técnico esportivo, médico, guarda municipal, funções extremamente importantes. Estamos seguindo esse objetivo de reduzir essas contratações e o mais importante, né, desde que nós assumimos os cargos em comissão da prefeitura, não aumentamos nenhum cargo em comissão, não criamos cargos em comissão. E se nós estamos, evidentemente, na situação do número que existe hoje, é em função dos cargos que foram criados no passado. Nós estamos tendo uma política de redução, inclusive os ajustes que nós pretendemos fazer na máquina administrativa, eles partem de um princípio que é o princípio de reduzir os cargos e não de criar novos cargos. Então, além dessa perspectiva no médio prazo, em caráter imediato, nós já tivemos uma redução de 400 contratações de 2013 para 2014. E nós vamos continuar seguindo nessa política de redução dessas contratações, que são contratações feitas de forma direta pelo gestor público. Mas é perfeito. A questão, na verdade, permita só discordar na questão, se coloca sempre a Lei 650 como uma coisa famigerada. Eu acho que a Lei 650, é bom que se lembre, ela foi criada para contratações emergenciais e situações em que a prefeitura realmente necessitava de uma prestação de serviço. Então ela também não pode ser só vista como uma coisa negativa, como passou a ser, porque ela foi desvirtuada ao longo do tempo. Então, na verdade, quando se contrata um médico, um enfermeiro, quando se contrata uma pessoa que vai fazer
um serviço que realmente atenda a população. Um exemplo, me permita só uma observação, Humberto, para reforçar o que você está dizendo. A Prefeitura abriu um concurso para médicos. Médicos é artigo raro, hein? Artigo raro na região do país inteiro, né? Tá aí o Mais Médicos, enfim. E ao mesmo tempo que a Prefeitura abriu um concurso para 40 ou 50 médicos, também abriu pela Lei 650 para a contratação de médico generalista, porque não tem médico. Lógico. Então, é um problema. Agora, a população vai ficar sem atendimento? Tem que ser contratada. A grande discussão é o seguinte, a Lei 650, como o próprio princípio da lei já diz, ela foi criada para contratações emergenciais. Exatamente. E a discussão que é feita é que funções que são estáveis, permanentes, ou seja, que deveriam ser executadas por servidores com estabilidade, são executadas por profissionais contratados pela Lei 150. A Lei 150, ela é indispensável para o município, ninguém é contra, mas ela pode ser aplicada em patamares menores, médicos, por exemplo. Com redução. A prefeitura chegou a ter quase 2.500 pessoas contratadas por Lei 650. O que se questiona é quando se olha os quadros que são publicados de funcionários, por exemplo, a Coab, ela tem muito mais funcionário de gabinete do que o executor da obra. Quer dizer, uma empresa que existe para fazer planos habitacionais, né? Para construir unidades habitacionais, quer dizer, tem mais o assessor do que o pedreiro, né? A gente vê o caso da CET agora, são 50 e poucos assessores de diretoria. Aí se pergunta, há necessidade realmente de ter 50 assessores? Não era melhor ter 50 novos agentes de trânsito para ajudar no trânsito da cidade? O que se coloca é essa questão, na verdade, da forma, da finalidade da contratação. Então, o que há necessidade é o mesmo caso da Prodesan. O próprio presidente, o Dario Gonzalez, esteve aqui, foi discutido isso amplamente, e no primeiro momento que ele esteve há um ano atrás, ele disse que ia reduzir, não conseguiu reduzir, porque envolve uma questão. O que se coloca assim, há interesse realmente da municipalidade em manter empresas dessa natureza, que em determinados momentos históricos elas podem ter esse desvirtuamento? Olha, Chaldo, o que eu te coloquei é que na conta, o levantamento que você fez em relação aos custos com funcionário público, o limite da lei de responsabilidade fiscal, entra nessa conta tanto os funcionários da Prodesan, quanto da Coab e quantos também da Lei 650. O bolo, como você colocou no início, ele é o mesmo. Então nós temos que fazer o quê? Diminuir o bolo. E isso está sendo feito num aspecto importante, que é a Lei 650, que você falou em 50 assessores na CT, nós reduzimos 400 na Lei 650. E eles entram dentro da mesma conta. Evidentemente que quando a gente fala da Coab, que é uma empresa responsável por obras importantes dentro do município, agora a maior obra habitacional dentro da história recente do município, que é o Conjunto Tancredo Neves, estão 1.120 unidades que estão sendo construídas, né? O maior volume de unidades dos últimos 30 anos dentro da cidade de Santos. Não é a Coab que faz a obra, ela gerencia, ela administra. Para fazer uma obra como essa, são necessários muito mais do que 50, 100, 200 funcionários. Mas a Coab faz gerenciamento, que é muito importante. Acho que a melhor maneira de dar resultado para essas empresas é que elas tenham trabalho, serviço. E no nosso governo, nós estamos cada vez mais realizando obras que são importantes para que as empresas tenham realmente a responsabilidade de execução. No caso da Prodesan, os grandes projetos feitos no município, as obras que estão sendo realizadas, mês que vem vamos começar as obras da Concha Acústica, projeto feito pela Prodesan, pelo Departamento de Arquitetura, de Engenharia da Prodesan, o Centro Comunitário, a Vila Progresso, que está em obra também, um grande centro comunitário, esportivo, cultural, que está em obra, feito pela Prodesan. Então, a Prodesan produz projetos que são extremamente relevantes e importantes para a cidade. Agora, essa política do enxugamento, ela é necessária sempre, e é uma diretriz que nós estamos adotando no governo, e não está descartada a redução, assim como nós reduzimos a Lei 650, reduzir cargos nas empresas e em outras áreas do governo. Eu acredito numa administração mais enxuta para que a gente possa ter mais eficiência. A ideia do serviço público cada vez mais pesado, com criação de mais cargos e de mais funções, não é o princípio de administração pública que eu acredito. Então nós vamos continuar perseguindo esse princípio da redução de gastos,
da redução de cargos, para que a gente possa ganhar mais eficiência na administração. Prefeito, na esteira dessa discussão, já estamos aproximando do final do programa, e a reforma administrativa? O senhor chegou a anunciar que faria uma reforma administrativa neste ano, está nas suas previsões e nas suas cogitações fazer uma reforma administrativa? Nós estamos fazendo alguns ajustes na máquina, que são ajustes naturais, né, dentro do primeiro ano de avaliação do governo, para que a gente possa aprimorar e evoluir cada vez mais. E vamos sim fazer alguns ajustes, repito, pontuais e obedecendo esse princípio de não criar mais cargos, de não criar mais funções, ao contrário, tornar a máquina mais enxuta para que ela possa ser mais eficiente e responder com mais agilidade às demandas que são apresentadas, às necessidades que são apresentadas pela população. O senhor pretende extinguir alguma secretaria ou fundir algumas, enfim? Isso está sendo avaliado, é uma possibilidade, estamos avaliando dentro da equipe técnica que está conduzindo esse processo de reforma. O princípio, ele obedece àquilo que nós fizemos desde o primeiro dia. No primeiro dia de governo, nós lançamos o programa Eficiência Total, que tem o objetivo de reduzir os gastos, as despesas de custeio, gastar menos com a máquina e mais com o cidadão. E essa reforma vem dentro dessa esteira e dentro desse princípio da administração que nós estamos implementando. Tá certo. Prefeito, chegamos ao final. Teríamos mais a conversar, o senhor sabe, mas somos limitados pelo tempo. Muito obrigado, prefeito, mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço, Chico, Chalub, Paulo, os telespectadores, uma satisfação estar com vocês aqui. Tá certo. Muito obrigado, prefeito Paulo Alexandre Barbosa, de Santos, do PSDB. Muito obrigado, Humberto Chalub, pela presença mais uma vez. Chico, obrigado. Agradeço a ambos, agradeço a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.